Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando sobre os conflitos da vida e como enfrentar a solidão. É o nosso tema. Diante desse tema, nós vamos ver o que alimenta a solidão. Quais são as causas da solidão? E nós vamos caminhar um pouquinho sobre isso para entender o que acontece conosco e ao nosso redor. E quais as causas exteriores e as causas interiores que podem ocasionar a solidão. Então, diante disso, nós vamos ver quais as causas da solidão. A solidão nem sempre é a causa do problema. Pelo contrário, quase sempre é consequência. A solidão é consequência dos problemas que enfrentamos. Nós achamos que a solidão é um problema. Não, ela é consequência de algum outro problema, seja externo ou seja interno, que abalam as nossas estruturas, nos levando cada dia mais e mais a nos isolar de tudo e de todos. Pode ser, como nós já falamos, um isolamento espontâneo por um determinado momento para que possamos realizar algum projeto, algum objetivo, ou pode ser um isolamento forçado devido às circunstâncias, aos problemas que nós enfrentamos, que nos forçam a nos isolar. Mas hoje nós vamos ver as causas da solidão. Primeira causa, causas sociais, ou seja, mudanças de paradigmas na sociedade e comunidade da qual faz parte. Por exemplo, a revolução tecnológica. Essa revolução tecnológica tem nos aproximado de pessoas distantes e nos afastando das pessoas presentes. Então, a internet é um grande avanço que nos insere na globalização, entretanto, traz esse problema tão sério de nos afastar cada dia mais e mais de amigos presentes e de familiares que estão presentes. E chega um determinado momento que nós não queremos nem nos relacionar com as pessoas que estão distantes. Então, são causas sociais. Segunda causa, causa no processo de desenvolvimento pessoal. O que seja isso? Deficiência na habilidade de se relacionar. Ou seja, a pessoa tem um grande problema, pode ser timidez ou medo, que faz com que ela se afaste das pessoas, se isole das pessoas, com medo de se relacionar com outras pessoas. E diante disso nós vamos ver, primeiro, devemos estabelecer laços, ou seja, ligar-se a outros seres humanos de maneira geral. Nós temos que criar esses laços de afinidade, ou pode ser de gostos, de esportes, ou qualquer outra leitura de livros que faz com que possamos criar pontes e nos relacionar de maneira geral com outras pessoas. Letra B. Devemos evitar qualificar as pessoas pela aparência que têm. Ou seja, pré-julgamento nos afastam das pessoas. Um grande exemplo disso, 1 Samuel 16, verso 7, que diz: Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O que está acontecendo aqui? Samuel ele foi escolher um novo rei de Israel. E chegando na casa de Davi, ele olha grandes homens, dizendo, olha, é este que vai ser o novo rei. E Deus disse para Samuel, não é este. Veio outro, também não é este. Veio outro, também não é este. E ele pergunta, fala, tem mais algum outro filho? E ele diz, tem. E chega Davi. E Deus fala isso aqui para Samuel. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Porque rejeitei os outros. Porque eu vejo
o coração do homem e você vê o exterior. Muitas das vezes nós qualificamos as pessoas pela aparência exterior, mas nós não conhecemos o coração dessas pessoas. Então, por não conhecer o coração dessas pessoas e olhando somente para o exterior, nós nos afastamos e nos isolamos das pessoas. Nós temos que conhecer primeiramente o interior das pessoas para ver quem realmente elas são. Uma terceira causa da solidão, causa psicológica, ou seja, questões interiores que nos afastam de amigos e familiares. Questão interior, como assim? Às vezes o psicológico está tão abalado, estamos tão deprimidos, ou temos medo, estamos cheios de culpa, ou outros fatores psicológicos como síndrome do pânico, ou outros que nos afastam das pessoas por medo ou por culpa. E nós nos isolamos com medo de nos relacionar com pessoas por causa disso. E achamos que sozinho vamos restaurar ou vamos conseguir corrigir a nossa vida, o nosso erro, o nosso psicológico. Não, não é desta forma. E quando chega a uma causa psicológica, é necessário aconselhamento ou é necessário ajuda de um psicólogo ou psiquiatra, de uma ajuda médica profissional. Então, procure. Se você conhece alguém que está sofrendo de causas psicológicas, está se isolando, ajude ela a buscar um tratamento psicológico ou psiquiatra para que possa ajudá-los a tirar esta solidão, a levar, a inserir ela de novo no meio da família e dos amigos. Quarta causa, causas circunstanciais. O que vem a ser isso? Situações que vivemos e que nos afastam das pessoas, como morar longe da família pela primeira vez. A pessoa está acostumada dentro da sua casa, junto com seu pai, com a sua mãe, com avós, primos e outros parentes, de repente vai morar longe pela primeira vez, longe de tudo e de todos. E isso vai causando a solidão. Ou passa por uma enfermidade ou um acidente que precisa ficar no hospital isolado ali e ele se sente solitário, sente abandonado e ele começa a se isolar. E, por último, causas espirituais. Essa causa primeiro causou o afastamento nosso com Deus e depois o afastamento nosso com o próximo, que é o pecado. A causa da solidão espiritual é o pecado, que nos isola de Deus e nos isola de outros irmãos. Por quê? Não sabemos amar, não sabemos pedir perdão, não sabemos perdoar, e olhando para isso, é melhor se afastar do que estar junto com as pessoas e também servindo a Deus. Então, a causa espiritual nos isola de Deus, de tudo e de todos. Então, irmãos, o que nós aprendemos hoje? Aprendemos o que alimenta a solidão. Quais as causas da solidão? Causas sociais, causas no processo de desenvolvimento pessoal, causas psicológicas, causas circunstanciais e causas espirituais. Tudo isso aqui causa a solidão. Eles não são consequências de problemas, mas são a causa da solidão. E nós temos que tratar isso na nossa vida, dia após dia. Vamos orar encerrando, queridos? Graças te damos por tudo, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar a nossa vida. Que o Senhor venha nos fortalecer e nos sustentar na caminhada. Tira esse desejo tão triste, ó Pai, de nos isolar de tudo e de todos. E que possamos buscar, ó Pai, ter um relacionamento profundo com o Senhor,
com a família, com os amigos, para que possamos ter prazer em viver. Prazer, ó Pai, e alegria de estar no meio de pessoas que querem viver a vida plenamente. Trata isso em nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.